direção do Espírito Santo de Deus, nós vamos começar a meditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o apóstolo João. O apóstolo João, um dos apóstolos de Cristo Jesus, aquele apóstolo que se autodenominou de o discípulo amado. Nós estamos meditando nesse texto do diálogo entre Jesus e Nicodemos, que vai do capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 21. Aleluia, dentro dos diálogos, esse trecho aqui de diálogos, o primeiro diálogo entre Jesus e Nicodemos, João 3, de 1 a 21. Domingo à noite nós vimos o versículo 13, a partir do versículo 13 até o 21, Nicodemos não vai falar mais nada, é só Jesus quem vai falar. E hoje nós vamos começar aqui do versículo 14, João capítulo 3, versículos, vamos ler dois versículos, 14 e 15, amém? João capítulo 3, versículos 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Repitam vocês os dois versículos. Aleluia. Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, ele se reporta a um evento que aconteceu durante a jornada do povo de Deus pelo deserto, depois que Deus os libertou do Egito, depois do Êxodo, na jornada que durou 40 anos, até chegarem à terra prometida, a terra de Canaã. Muitos eventos ali aconteceram no deserto. Essa história no deserto é uma história muito bonita, muito boa. O Êxodo, a história toda é se você ler na Bíblia Sagrada, é uma história muito edificante. E como conhecedor da palavra de Deus, eu digo para você uma coisa: para de ver filmes 10 mandamentos, para de ver novela 10 mandamentos. Esses filmes, essas novelas estão com nada. Eles distorcem a palavra de Deus. Não é daquele jeito que eles fazem. Está cheio de gente aí achando, oh, que maravilha, assistindo filme de 10 mandamentos, assistindo novela de 10 mandamentos. Meu conselho para você como homem de Deus é: desliga essa televisão e abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e leia, porque aqui na palavra o Espírito Santo te revela. Aqui na palavra de Deus, no Antigo Testamento, tem toda a história de como realmente aconteceu a saída lá do Egito, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho e toda a jornada, todos os acontecimentos na jornada. Faça isso, pega um caderno e vai anotando, assim, vai lendo lá no Antigo Testamento e anotando. Evento número 1, o que aconteceu isso? Evento número 2, aconteceu isso? Evento número 3. Muitas coisas aconteceram naquele período com aquele povo, durante a sua jornada pelo deserto. Por quê? Porque a jornada daquele povo pelo deserto, por isso que é importante a gente parar de ver novela e filme, começar a ler diretamente da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, onde não tem distorção nenhuma. Por que é importante a gente meditar sobre isso? Porque aqueles 40 anos que o povo de Israel peregrinou no deserto, rumo à terra prometida, eles simbolizam toda a nossa vida cristã de filhos de Deus também na face da terra. O mundo em que nós vivemos foi representado pelo deserto.
O mundo inteiro é um deserto. Deserto é lugar de escassez de vida. Um lugar onde não tem gente morando porque não dá para viver ali. É escassez de vida, não dá para viver no deserto. O mundo tem escassez de vida espiritual. A realidade espiritual do mundo, ela é terrivelmente negativa. E o próprio apóstolo João, que nós estamos lendo o Evangelho, quando escreveu a primeira carta, ele disse, 1 João, capítulo 5, versículo 19, o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo é esse deserto, o mundo é esse imenso deserto. O povo de Deus que atravessou aquele deserto levando 40 anos, representa nós. Nós estamos atravessando o deserto durante todos os anos da nossa vida, simbolizados por aqueles 40 anos que eles atravessaram o deserto. Agora é a nossa vez, nós estamos atravessando o deserto. Eles estavam cruzando o deserto para chegar numa cidade prometida por Deus aos seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, a antiga terra de Canaã, que quando eles chegaram e conquistaram, passou a chamar-se então Israel. Nós somos diferentes. Nós não estamos cruzando essa vida, não estamos cruzando o deserto dessa vida para chegar em nenhuma cidade aqui na terra, em nenhuma nação aqui na terra. Deus não quer dar para nós nenhuma nação aqui na terra, nenhuma cidade aqui na terra. Nós estamos cruzando esse deserto para chegar na cidade construída por Deus no céu. A nova Canaã, a nova Jerusalém, que Jesus chamou de a casa do Pai. Nós estamos caminhando para chegar na casa do Pai. E o único caminho é Jesus. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém, em absoluto, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Só a vida em Jesus. Só a verdade em Jesus. Só há salvação em Jesus. Por isso Pedro pregou em Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Diga, só Jesus é Salvador. Aleluia. Durante a caminhada daquele povo no deserto, aconteceram muitas coisas terríveis, muitas coisas tristes, muitas coisas decepcionantes. Aquele povo, apesar de toda a assistência de Deus, de toda a graça e misericórdia de Deus, que acompanhava eles durante todos os dias, desde que eles saíram do Egito, Deus protegia eles do calor do sol, com uma grande nuvem os cobrindo durante todos os dias. Deus os protegia do frio da noite e iluminava a escuridão da noite, porque essa nuvem se transformava numa coluna de fogo que iluminava e aquecia todo o arraial dos hebreus na sua caminhada, nos seus acampamentos pelo deserto. Deus fazia chover sobre eles todas as manhãs o pão nosso de cada dia, o pão que eles comiam. Deus fazia brotar água da rocha para eles beberem. Quando eles encontravam alguma fonte de água, geralmente no deserto era água salobra, era água amarga, Deus adocicava a água para eles poderem beber. Quando eles sentiam vontade de comer carne, Deus fazia chover codornizes sobre o acampamento para eles comerem carne à vontade.
A Escritura diz que nem as roupas deles, porque na caminhada no deserto não tinha material para ficar confeccionando roupas durante 40 anos, que as roupas deles não se estragaram, que as sandálias dos pés deles não se estragaram. Diz que nem os seus dentes se embotaram, não tiveram nem cárie no deserto. Porque o cuidado de Deus para com eles era tremendamente grande. Também para conosco o cuidado de Deus é tremendamente grande. Jesus disse assim: até cada fio de cabelo da vossa cabeça está contado. Se o vosso Pai Celestial, Jesus disse para nós, cuida até das aves dos céus e das flores do campo e das ervas do campo que nascem no campo, muito mais Ele cuida de nós. O cuidado de Deus para conosco. Aquele povo foi ingrato, a maioria deles foram ingratos e não reconheceram nem adoraram a Deus pelo seu cuidado. O que eles mais faziam durante a caminhada era murmurar, era reclamar. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, se eu não me engano, versículo 14, ele fala assim, não murmureis de coisa alguma. Deus não gosta de murmuração. A vontade de Deus não é que a gente fique murmurando, mas que a gente aprenda a, em tudo, dar graças. A vontade de Deus é que nós, em tudo, demos graças. Por todas as coisas boas que acontecem e também dar graças por aquelas coisas que nós julgamos não serem boas. Porque se nós amamos a Deus, Ele faz com que todas as coisas, tanto as boas como as más, cooperem conjuntamente para o bem daqueles que o amam. Por isso, como Jó disse, se adoramos a Deus, damos graças a Deus pelos bens, também temos que adorar a Deus, dar graças a Deus pelos males que acontecem, porque Deus não permite sobre a nossa vida nenhum mal, se desse mal Ele não puder tirar um bem maior. É assim que Deus age o tempo inteiro. As pessoas murmuraram no deserto, murmuraram contra Deus, murmuraram contra Moisés. Tem gente que murmura contra Deus hoje também, que murmura contra o pastor, que murmura contra a igreja. Deus não gosta de gente que murmura. Sabe o que Deus fez com um monte deles? Abriu o deserto no meio e fez eles serem engolidos pelas areias. Assim aconteceu com a turma de Datã, de Abirão, que reclamaram, murmuraram, e o murmúrio, a reclamação é igual a uma doença contagiosa. Uma pessoa que começa a murmurar, ela começa a contagiar outras pessoas com a mesma amargura que ela está vivendo, que ela está experimentando, que ela está sentindo. E aí começa todo mundo também a murmurar. E ai daqueles por quem o murmúrio começa. São esses, Corá, Datã e Abirão, foram os líderes da murmuração no deserto, e por isso Deus abriu as areias do deserto para engoli-los vivos. Para não aprender, para que o restante do povo recebesse essa disciplina exemplar e parassem de murmurar, parassem de reclamar e começassem a dar graças a Deus que estava com eles, acompanhando-os, guiando-os no cumprimento da sua promessa e realizando na vida deles a sua palavra. Aleluia. Davi chamou essa caminhada pelo deserto, esse mundo aqui, ele chamou de, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Naquele salmo, Davi disse que aqui é o vale da sombra da morte.
Esse grande deserto é o que Davi chamou de o vale da sombra da morte. Nós vivemos aqui, o mundo em que nós vivemos, na visão espiritual desse mundo. Se você tivesse olhos espirituais para enxergar a realidade espiritual do mundo, das nações, da humanidade, da sociedade, esse mundo em que nós vivemos é o vale da sombra da morte. E Davi disse, ainda que eu atravesse o quê? Durante toda a minha vida. Essa travessia é temporal, ela não é geográfica, é uma travessia temporal. Os anos de vida, durante os nossos anos de vida, estamos atravessando o vale da sombra da morte. E Davi disse, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Tu me preparas uma mesa, aqui está a mesa é a palavra de Deus, diante do inimigo. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Por isso eu sei que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, amados. Muitas coisas aconteceram no deserto que levaram esse povo a pecar ao invés de se aproximar mais de Deus. Aprenda uma coisa, todas as coisas que acontecem na sua vida, sejam elas positivas ou negativas, o plano de Deus com essas coisas, com esses acontecimentos, é você se aproximar mais dele. Entendeu isso? Alô? Você entendeu o que eu estou dizendo para você nessa noite? Se você não aproveitar tudo o que acontece na sua vida para se aproximar mais de Deus, você vai perder a sua vida. Você está perdendo todo o seu tempo. Tudo o que acontece na sua vida só acontece por essa razão, para que você aproxime-se mais de Deus. Entenda que depende dele. Entenda que precisa dele. Entenda que sem ele nada pode fazer, nada pode ser. Você sem Deus não é nada. Nem um cisco em um pingo. Absolutamente nada. Nós somos totalmente dependentes do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, sem mim nada podeis fazer. Do Espírito Santo de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus e sabendo disso, amados, temos que fazer de tudo para nos aproximar mais dele. Ao contrário disso, muita gente, à medida que coisas desagradáveis lhes acontecem, o que eles fazem é se afastar mais de Deus, é querer se rebelar contra Deus, é querer dizer, porque Deus permitiu isso na minha vida, e querer se revoltar contra Deus. Perda de tempo querer se revoltar contra Deus, porque Deus é sábio e Deus é santo em tudo o que Ele faz, em tudo o que Ele permite que aconteça. E em tudo isso, o propósito de Deus não é você se revoltar, não é você temer, não é você se afastar. O propósito de Deus é você aproveitar essas situações para aprender a se aproximar mais de Deus. Aleluia. Uma das coisas que aconteceu no deserto, e que Jesus vem tocar no assunto aqui no versículo 14, é o que nós vamos ler agora. Vai lá no Antigo Testamento comigo e abra no livro de Números, quarto livro da Bíblia, o livro chamado Números. Números capítulo 21. Números capítulo 21, a partir do versículo 4. Números, capítulo 1,
versículo 4. Amém? Não precisa ler, só me acompanha, eu vou explicando para vocês. Então, partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, olha como termina o versículo 4. Repita só essa frase que eu vou ler aqui. Ó. O povo se tornou impaciente no caminho. Impaciência é pecado. Falta de paciência é pecado. Quando a pessoa já fala assim, dá-me paciência, ela já está pecando. Gálatas 5 diz que uma das 9 características do fruto do Espírito Santo é a longanimidade. Longanimidade significa paciência. Longanimidade e paciência é a mesma coisa. Tem gente que fala assim, olha, eu tenho pavio curto. Trate de aumentar esse pavio. Seu pavio é curto? Aumente ele. Compre mais uns 10 quilômetros de pavio. O seu pavio tem que ser longo. É daí que vem longanimidade, não é curtanimidade. Longanimidade. Não venha querer obrigar os outros a ser perfeitos para você, porque seu pavio é curto. Não. Alongue o seu pavio. Aumente o seu pavio. Não vem com essa desculpa de pavio curto, não. Essa desculpa não cola. Se você é de pavio curto, é porque você não tem o fruto do Espírito Santo de Deus. Santifique-se e aumente esse pavio. Deus quer um povo paciente. Moisés, que está aqui na liderança desse povo, ele era o homem mais manso e paciente da terra. E Deus não deixou ele entrar na terra prometida, por quê? Porque uma vez ele foi impaciente. Uma vez. Durante esses 40 anos, uma vez Moisés perdeu a paciência. Quando era para brotar água da rocha, ele tinha que bater o cajado na rocha uma vez. E pela impaciência, ele bateu 2 vezes. Por esse gesto de impaciência, Deus falou para ele, você também não vai entrar na terra prometida. Acha que foi exagerado da parte de Deus? Foi justo, porque impaciência é pecado e o salário do pecado é a morte. Portanto, se você é uma pessoa de Deus, trate de cultivar a paciência, a longanimidade, o fruto do Espírito de Deus na sua vida. O povo se tornou impaciente no caminho. Deus não tolera essa impaciência. E aí, versículo 5. Começa com uma impaciência. E olha que para onde vai levar a impaciência. A impaciência leva à murmuração. Versículo 5 diz, acompanha aí. Números 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Leia só a primeira frase. O povo falou contra Deus.
Está vendo para onde leva a impaciência? Falar contra Deus, biblicamente, qualquer pessoa que fala contra Deus, falar contra Deus é blasfemar, é pecado de blasfêmia. Falar contra Deus é blasfemar, pecado de blasfêmia. E as pessoas que se revoltam contra Deus, automaticamente elas também ficam revoltadas contra os servos de Deus, que Deus colocou diante delas, diante do rebanho, para representar a Deus, para pregar a palavra de Deus. Por isso elas também não só falaram contra Deus, mas falaram também contra Moisés, que era o pastor. Contra Deus e contra Moisés. Reclamaram da sorte, reclamaram de estar no deserto, no sentido de pensar, de cair na tentação, de que quando estavam no Egito, estavam melhores. Eu já vi muitos crentes a começar a achar que antes da conversão, eles estavam melhores, eles eram mais felizes. Esse crente aí está desviadíssimo de Deus, está como esse povo aqui. Esse povo está desviado de Deus. E eles xingaram, blasfemaram o maná que Deus fazia cair do céu. Eles chamaram o maná que recebiam de graça, que o único trabalho que eles tinham era apanhar no arraial, todo dia, de madrugadinha, quando caía a alvorada, caía junto o maná. O trabalho que eles tinham é sair da tenda e pegar o maná. Eles xingaram, blasfemaram, chamando o maná de pão vil. Vil vem de vileza, de maldade, de ruindade. Deus está nos dando essa comida ruim aí. Comida gostosa era que nós tínhamos lá no Egito. O pão descido do céu, o maná, representa a palavra de Deus. Muitos crentes começam a achar que a palavra de Deus é ruim, é difícil. Eu não gosto de Bíblia, não, mas gosta de tudo que tem no mundo. Gosta das coisas do mundo. É um povo que está desviado de Deus. Esse povo está em pecado. Então o que aconteceu? Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Lá no meio do deserto, Deus comandou essas serpentes, que vieram e picaram o povo, e muitos morreram. No meio do deserto. Deus comanda os animais. Os animais é um dos exércitos de Deus. E ali ele comandou essas serpentes. A serpente, ela representa o pecado. Por isso, em Gênesis capítulo 3, Satanás se manifestou na figura de uma serpente para enganar a Eva. E no capítulo 3, ainda de Gênesis, no versículo 15, Deus disse para a serpente: eu porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. O descendente da mulher te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente representa o pecado, porque o pecado, ele envenena a alma. O que a serpente faz? A serpente venenosa, com o seu bote, com a sua picada, ela inocula o veneno na corrente sanguínea da pessoa para matá-la. E a pessoa morre. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. O pecado mata. O pecado é algo mortal. Tem muita gente amando o pecado.
Tem muita gente se conformando ao pecado. Tem muita gente não querendo se arrepender do pecado. Não querendo se santificar do pecado. O pecado mata. O nosso pior inimigo é o pecado dentro da nossa alma, que nós temos que tratar dele. Deus disse para Caim: o teu pecado jaz à tua porta e é teu dever dominar sobre ele. Porque se você não dominar sobre ele, ele vai dominar sobre você e vai te matar. O pecado mata. Por isso que Deus, que nos ama, diz para nós: sede santos. Quando Jesus não permitiu que aquela mulher adúltera, em João capítulo 8, nós vamos chegar lá, não fosse morta, apedrejada, depois que todo mundo foi embora, os que queriam apedrejá-la, e Jesus não permitiu, Jesus disse para ela: vai e não peques mais. O que Jesus quis dizer para ela? Você merecia ser apedrejada. Eu não deixei você ser apedrejada, porque eu vim aqui para ser o teu salvador. Mas como teu salvador, que impedi você de morrer em consequência dos seus pecados, não peques mais. Vai e não peques mais. O pecado é mortal. O pecado mata. O pecado inocula um veneno na alma das pessoas, e esse veneno faz com que as pessoas, geralmente no veneno da cobra, as pessoas incham. O pecado também faz a alma das pessoas ficarem inchadas. Inchadas de soberba, inchadas do veneno da soberba, inchadas do veneno do orgulho. E aí Deus resiste os soberbos. Ele dá graça aos humildes. Saia do pecado. Saia de práticas de pecado. Saia de situações de pecado. Não entre em situações de pecado. Santifique sua vida. Tire o pecado da sua mente, transformando a sua mente, renovando a sua mente pela palavra de Deus. Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. O pecado não tem perdão. O perdão que nós ganhamos é porque Jesus ficou com o nosso castigo na cruz do Calvário. E é por isso que Jesus fala para Nicodemos, né, citando esse texto. Vamos ver o que fala o texto mais adiante ainda, a partir do versículo 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor. Agora eles vêm pedir oração a Moisés. Lá em cima eles falaram mal de Moisés. Agora eles vêm pedir oração a Moisés. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. E aí Jesus pega esse texto, volta agora para João 3,14, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A serpente de bronze, lá pregada na haste que Moisés fez e levantou, representa Cristo Jesus crucificado. Jesus Cristo crucificado. Quando Paulo foi pregar o Evangelho aos Coríntios, ele falou assim: eu vos preguei Cristo, e Cristo crucificado. Eu vos preguei a Cristo, e a Cristo
crucificado. A morte de Jesus na cruz não foi uma derrota para nós, nem para Deus. A morte de Cristo foi a vitória contra o nosso pecado. Nós só temos perdão na morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, é uma das grandes meditações dentro da palavra de Deus. Foi na cruz. Existe até o cântico aí, o hino na harpa cristã, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Aleluia, amados. O que Deus mandou Moisés fazer foi um símbolo provisório daquilo que ia acontecer com seu filho Jesus. A serpente representa o pecado. A Bíblia diz, 1 Coríntios, Paulo fala isso, 2 Coríntios também, que Cristo se fez pecado por nós. Ele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Por isso, o próprio Jesus, no contexto dos 27 livros do Novo Testamento, só nesse versículo 14 é que ele cita esse evento registrado em Números capítulo 21, quando Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e levantá-la, e aquele que olhasse para a serpente de bronze era curado das mordeduras das serpentes. Porque aquele que olhar para Cristo e Cristo crucificado, não é um olhar para uma cruz aí não, construída, é um olhar de fé, é um olhar pela fé, é voltar a sua vida para Cristo Jesus. Aquele que se converter a Cristo Jesus tem os seus pecados perdoados. E tem o restante da sua vida nesse deserto para se santificar diante de Deus. Por isso Jesus disse aí em João capítulo 3, versículo 14, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para quê? Para quê? Versículo 15 vai dizer para quê? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Não é mais olhar para uma haste e ver ali uma serpente de bronze. É agora crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crer que Jesus Cristo é o único Salvador. Crer que Jesus Cristo é o único Senhor. Que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Crer que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Que Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Jesus Cristo é a Palavra de Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o ungido de Deus, o Cristo de Deus para nossa salvação. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é a luz da vida. Jesus Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E diante de Jesus Cristo todo joelho vai dobrar-se no céu, na terra e no inferno. E toda língua proclamar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Para que todo aquele que crê em Jesus Cristo tenha a vida eterna, porque Deus deu a vida ao seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Sobre ele permanece a ira de Deus. As pessoas no mundo estão mortas pelas serpentes, pela picada e pelo veneno das serpentes abrasadoras dos seus próprios pecados.
E alguém só pode ser salvo desse veneno, só pode ser salvo dessa serpente, por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Jesus já foi levantado. Jesus já foi crucificado. Jesus já levou os nossos pecados. Agora resta-nos apenas a obra da nossa santificação. Porque sem ela ninguém verá o Senhor. Aleluia. Oremos ao Senhor nessa noite.